Agora a gente vai falar o assunto que mais cai de termoquímica nos vestibulares e no Enem, que é a lei de Hess. E é uma delícia, viu? A hora que você pega as banhas, você entende, aí você vai querer fazer um monte de exercício. Então vamos lá. O que diz a lei de Hess? Pessoal, lei de Hess. Ó, o calor envolvido em uma reação química só depende dos estados final e inicial, não dependendo dos estados intermediários, certo? Então, quando você vai fazer uma reação química e vai calcular o calor envolvido, só vai depender do final e do início, não depende dos estados intermediários. Calma, você vai saber onde eu quero chegar. Deixa eu te mostrar aqui um exemplo, um trem. Ó, eu tenho reagentes A formando produtos B. Tá vendo aqui? Essa reação ela tem um ΔH, que eu vou chamar de ΔH. Legal? Gente, se eu sair de A e direto para B, eu vou ter a reação em uma etapa, reação direta. Só que eu vou supor a mesma reação saindo de A chegando em B, só que ela vai passar por um estado intermediário C. Certo? Ela veio, ó, de A ela veio até C, de C ela foi até B. Você tem o mesmo reagente, vai ter o mesmo produto, só que agora passou por um estado intermediário. O que a lei de Hess diz? O ΔH, ele só depende do início e do final. Então o que eu posso afirmar? Que o ΔH, ó, esse ΔH aqui, ele com certeza vai ser o ΔH2, certo? Mais o ΔH3. Entendeu? Certo? E eu posso ir direto, eu posso ir por intermédios, que o ΔH vai ser o mesmo. O que você tem aqui, com certeza você tem aqui. Se você entendeu, dá uma olhadinha no que eu vou te falar agora. Ó, eu vou sair do A, vou chegar até o D, depois eu vou para o E, depois eu vou lá para o B. A reação é a mesma. No final eu saí de A e cheguei em B. Só que agora eu passei, né, por estados intermediários. Pessoal, a primeira etapa aqui tem um ΔH4. A segunda etapa tem um ΔH5 e a terceira etapa tem um ΔH6. Cara, você pode ir por uma etapa, por duas, por 1000. Sempre você vai ter o ΔH da reação direta, sempre vai ser a soma dos ΔH dos intermediários. ΔH5 mais ΔH6. Você entendeu? Pode ir por uma etapa, pode ir por uma outra etapa, sempre o ΔH vai ser o resultado. Só depende do início, só depende do final. Bom, mas você quer saber, obviamente, como é que eu uso esse exercício. Gente, pelo amor de Deus, vamos aprender a fazer lei de Hess, tá? Ó, ele colocou uma equação e eu preciso calcular o ΔH da reação. Deixa eu ver se tem mais espaço ou só isso mesmo. É só isso mesmo. Então, de novo, ó, ele deu uma equação química, tá? E tá pedindo para calcular o ΔH dessa reação química. Gente, eu quero, junto com você, fazer esse exercício. Vamos lá? Ou só que é o seguinte, pessoal, esse daqui, você vai prometer dar uma atençãozinha especial, tá? Eu acho que eu fiz 4 aqui para você aprender isso. E isso daí você com certeza vai ter nas provas. Então vamos lá, ó. Ele deu essa equação aqui, né? Etanol mais O2 sofrendo combustão completa, ele quer o ΔH da reação. E ele deu 3 equações com os respectivos ΔH. Ó, quando ele dá uma equação e pede o ΔH dela e fornece outras equações com os respectivos ΔH, é a lei de Hess que você vai usar. O que você vai fazer? Você vai pegar as equações que ele deu, que já tem o ΔH, você vai rearranjar, se for necessário, para que a soma delas chegue na reação que você quer, tá? Se a soma chegar na reação que você quer, o ΔH vai ser, né, a soma do ΔH das etapas. Agora, pelo amor de Deus, foca aqui em mim. Ó, a equação que você está calculando o ΔH, ó, eu estou calculando o ΔH dessa reação aqui. Eu não posso mexer nela, certo? Não mexe na equação
que a gente está calculando o ΔH. Não pode mexer. Você só pode mexer nas equações que ele já deu o ΔH. Ó, essas três aqui você pode mexer à vontade. Como assim mexer? Gente, você pode inverter se precisar, você pode multiplicar por 2 ou dividir por 3, você pode fazer o que você quiser nas equações que ele deu. Você só não pode mexer na equação que você está calculando o ΔH. Agora outra coisa, ó, as equações que ele te dá, você só pode usar uma vez. Você está vendo? Ele deu 3 equações. Eu só posso usar cada uma delas uma vez. Usou uma vez, não pode usar mais. Beleza? Então, vamos lá, vamos aprender lei de Hess. Pessoal, o negócio é o seguinte, presta atenção. Ó, eu estou calculando o ΔH desta reação aqui, tá? Essa reação que eu estou calculando o ΔH, ela tem C2H5OH? Sim. Tem alguma reação que ele deu que tem o C2H5OH? Pessoal, tem a terceira. Olha ele aqui, ó. Beleza? Só que é o seguinte, na equação que eu estou calculando o ΔH, que eu não posso mexer, o C2H5OH, ele tem que aparecer nos reagentes. Só que na terceira reação aqui, ele colocou o C2H5OH nos produtos. O que eu faço? Eu pego essa terceira reação e inverto, porque eu preciso do C2H5OH nos reagentes. Não vamos ter preguiça, não. Vamos pegar a terceira equação e vamos escrever ela invertida. Então, ó, C2H5OH, inclusive colocando os estados físicos. Vamos supor que você esteja fazendo uma prova aberta de um vestibular. Aí você tem que fazer bonitinho. Ó, estou invertendo a equação. Isso vai dar 2 carbono grafite, tá? Mais 3H2 gasoso, mais meio de O2 gasoso. Por que eu inverti a equação? Porque eu precisava do etanol nos reagentes e na terceira equação ele deu nos produtos. Seguinte, meu, se você inverteu a equação, vai inverter o ΔH. Se era exotérmica, você inverteu, vira endo. Então vai ser mais 278. Beleza? Já usei a terceira equação. Não pode usar mais. As equações que ele te dá só pode usar uma vez. Eu vou chamar esse ΔH aqui, vou chamar de ΔH1, tá? Porque foi a primeira equação que eu mexi. Agora, outra dica importante. Ó, na nossa equação que eu estou calculando o ΔH, tem O2? Tem. Só que é o seguinte, pessoal. O O2, ele está em todas as equações. Dica. Quando uma substância da equação que eu estou calculando o ΔH aparece em mais de uma equação que ele deu, você não vai mexer. Deixa que ele se acerta sozinho. Então eu vou pular o O2 porque ele está em mais de uma equação. De boa? Na minha equação, que eu estou calculando o ΔH, precisa ter CO2? Precisa. Tem alguma reação que eu ainda não usei que tem CO2? Gente, eu já usei a terceira, não pode usar mais. Vou até riscar aqui, para você lembrar que eu não posso usar mais. Tem alguma equação que eu não usei que tem CO2? Tem. Qual? A primeira. Tá vendo? Eu preciso do CO2, gente, nos produtos. Na primeira equação, o CO2 já está nos produtos. Só que eu preciso dele com coeficiente 2. E aqui na primeira ele está com coeficiente 1. Não tem problema. É só multiplicar a equação inteirinha 1 por 2. Então vai ficar 2 carbono grafite, tá? Mais, gente, vamos fazer bonitinho, mais 2O2 gasoso, produzindo 2 CO2 gasoso. Eu mexi na equação original? Sim, eu multipliquei ela por 2. Então eu vou ter que multiplicar o ΔH por 2. Eu vou chamar de ΔH2 porque é a segunda equação que eu mexi. Então vai ser menos 394 vezes 2.
Deixa eu já ver se eu fiz essa conta aqui. Pessoal, já, viu? Já. Isso vai dar menos 794 kJ. Sossegado? Na minha equação, precisa ter água? Tem alguma reação que eu ainda não usei que tem água? Sim. Ó, já usei a primeira e a terceira. A segunda eu não usei e ela tem água. Eu preciso da água nos produtos. Gente, na terceira equação já está no produto. Só que eu preciso dela com coeficiente 3. E aqui está coeficiente 1. Não tem problema. Multiplica a segunda equação por 3. Então vai ficar assim. 3H2 gasoso mais 3. Estou multiplicando por 3, tá? Meio vezes 3 dá 3 meios. 3 sobre 2. O2 gasoso, tá? Dando 3 moléculas de água. Estou multiplicando a equação inteira por 3. Sossegado? Agora um detalhezinho. Se eu multipliquei a equação por 3, o ΔH, que eu vou chamar de ΔH3, tem que multiplicar por 3 também. Então vai ser menos 286 vezes 3. Já fiz a continha. Menos 858 kJ. Agora é o seguinte, queridos. Eu vou somar tudo para ver se chega onde eu quero chegar. Gente, onde eu quero chegar? Eu quero chegar nessa equação aqui em cima, ó. É essa equação aqui que eu estou calculando o ΔH, essa daqui, tá? Então vamos lá. Ó, 2 carbonos grafite tem de um lado, tem do outro. 3H2 tem de um lado, tem do outro. Certo? Agora vamos ter que fazer umas contas aqui. Me ajude. Certo? Me ajude. Ó, aqui eu não tenho... Aqui, ó. Ó. Eu não tenho meio de O2. Aqui eu tenho 1,5, ó. 3 sobre 2 é 1,5. Então, se eu cortar meio daqui com meio dali... Aqui tem 1,5, vai sobrar 1. Certo? Ó, é 1,5, eu cortei meio de lá com meio daqui. Então, sobrou aqui, ó, sobrou 1. 1 mais esse 2 vai dar 3O2. Então, vai sobrar à esquerda C2, H5OH, 2O2 mais 1 que sobrou aqui, 3O2. Certo? 3O2. Você entendeu? Com certeza, né? E na direita, 2CO2, está aqui, mais 3H2. 3H2O. Gente, se você estiver fazendo uma prova aberta, aí você coloca os estados físicos, tá? Beleza? Aqui, ó, é líquido, aqui é gasoso e aqui é líquido. Certinho? Seguinte, meu, ó, quando eu somo, pessoal, essas 3 equações aqui, chega na equação que eu quero? Sim, ó, exatamente como eu quero. Então, o ΔH que eu estou procurando, como essa reação é a soma dessas 3, o ΔH vai ser a soma dos 3 também. Beleza? Aí, pessoal, eu já fiz a continha para ir mais rápido, né? Senão fica um vídeo muito demorado. Isso vai dar menos 1.368 kJ. Onde tem isso, pessoal? Cadê? Aqui, letra D. Letra D, um exercício legal que a gente fez. Beleza? Bom, se você não entendeu direitinho a lei de Hess, volta o vídeo, assista de novo. Se você entendeu, agora você vai tentar fazer um sozinho. Você vai pausar o vídeo e vai resolver esse exercício. Certo? Depois você, né, compara com a resolução. Então vamos lá. Os alcenos podem ser convertidos, etc. Gente, é para calcular o ΔH desta reação aqui, ó. Beleza? Ele deu 3 outras reações com os respectivos ΔH. Não vamos esquecer. A reação que eu estou calculando o ΔH, ela não pode ser mexida, não pode ser alterada.
Tá? Então, não mexe na equação que eu estou calculando ΔH. Você pode mexer à vontade nas equações que ele deu com os deltas H. Então, eu vou poder mexer do jeito que eu quiser nessas equações aqui. Mas cuidado, viu? As equações que ele deu, cada uma delas só pode ser usada uma vez. Usou uma vez, não usa mais. Vamos começar então? Então vamos lá. Pessoal, vamos lá então. Ó, é o ΔH dessa reação que eu estou procurando. Queridos, a equação que eu estou calculando o ΔH, eu vou chamar de minha reação. Na minha reação, né, eu estou calculando o ΔH dela. Tem C2H4? Tem. Alguma reação que ele deu tem C2H4? Pessoal, a primeira. Aqui, ó, C2H4. Eu preciso do CH4 nos reagentes. Aqui na primeira equação já está nos reagentes. Eu preciso com coeficiente 1. Já está com coeficiente 1. Ou seja, a primeira equação está do jeitinho que eu preciso. Então, eu vou copiá-la do jeitinho que ele deu. C2H4, gasoso. Ó, tem uma dica, uma manha, para fazer mais rápido. Mas primeiro eu quero te ensinar a resolver exercício de prova dissertativa, tá? Depois a gente vai para os macetes. Então, eu vou pegar a primeira equação e vou escrever do jeito que ele deu. Mais 3O2 gasoso, produzindo, pessoal, 2CO2 gasoso, mais 2 águas líquidas. Beleza? Eu mexi na equação original? Não. Então, o ΔH, ele não vai ser alterado. Menos 1411,2 kJ. Vou chamar esse ΔH de ΔH1, tá? Aí, deixa eu desligar o ar, porque minha garganta tá ficando ruim. Beleza? Agora vamos lá? Já usei a primeira equação, não pode usar mais. Vou até passar uma linha nela, porque eu não posso usar mais. Na reação que eu estou calculando o ΔH, na minha reação, precisa ter H2? Sim. Eu preciso do H2 nos reagentes. Tem alguma reação que eu ainda não usei que tem o H2? Pessoal, sim, a segunda. Ali, ó, tem o H2, né? E eu não usei essa equação. Eu preciso do H2 nos reagentes, ó, à esquerda da seta. A segunda equação já tem o H2 nos reagentes. Eu preciso com coeficiente 1 e já está com coeficiente 1. Então, eu copio a segunda reação do jeitinho que ele deu. Certo? Sem preguiça. H2 gasoso mais meio de O2 gasoso, produzindo H2O no estado líquido. Eu não mexi na equação, vou chamar esse ΔH de ΔH2, vai ser exatamente o valor que ele deu, 285,8 kJ. Beleza? Deixa eu achar aqui. Peraí, já achei, ó. Isso mesmo. Pessoal, agora, na minha equação, precisa ter C2H6. Tem alguma reação que eu ainda não usei que tem o C2H6? Tem a terceira reação. Ó, já usei a primeira e a segunda, não pode usar mais. Na terceira, tem o C2H6 que eu preciso que eu não usei. Só que é o seguinte, eu preciso do C2H6 nos produtos, pessoal. E na terceira reação, ele foi colocado nos reagentes. O que eu preciso fazer? Pegar a terceira reação e inverter. Então, vai ficar 2CO2 gasoso. Ó, estou pegando a terceira e estou invertendo. Mais 3 H2O no estado líquido. Beleza? Produzindo C2H6 gasoso mais 7 meios, né? 7 sobre 2, O2 gasoso. Certinho? O que eu fiz na equação? Eu inverti. Então, vai precisar mudar o sinal do ΔH. Certo? Ele vai ficar mais, ó, era menos, tá vendo aqui? Ele vai ficar mais 1560,7 kJ. Você tá entendendo? Tá acertando? Beleza. Agora eu vou somar tudo para ver se chega onde eu quero. Queridos,
2CO2 eu cancelo com 2CO2. Joinha? Presta atenção aqui, filho. Ó, aqui eu tenho duas águas mais uma, ó, 3 águas. Eu vou cortar com 3 águas. Tem 3 na direita, 3 na esquerda e eu cancelo. Agora vamos fazer uma continha aqui. Ó, aqui eu tenho 3O2. Aqui eu tenho meio. Pessoal, 3 mais meio dá 3,5, que é 7 sobre 2. 7 sobre 2 é 3,5. Então eu vou cortar os oxigênios. Tá? O que sobrou à esquerda? C2H4 gasoso mais H2 gasoso, pessoal. E à direita, o que sobrou? Sobrou C2H6 gasoso. Opa! A equação aqui é exatamente igual àquela que eu queria. Tá? Então, o que eu concluo? Que a equação que eu estou calculando, ΔH, é a soma dessas 3 aqui. Pela lei de Hess, se a reação é a soma das 3, o ΔH vai ser a soma dos 3. Eu vou chamar um de ΔH1, o outro de ΔH2 e o outro de ΔH3. Pronto, é só somar tudo isso daí, tá? Vai ser esse valor mais esse, e eu já fiz, cadê? Ó, eu já fiz, isso dá menos 136,3, tá? Esse ΔH, quilojoule. Gente, só que é o seguinte, aqui eu estou fazendo a hidrogenação para 1 mol do alceno, tá vendo? Só que ele quer para 5 mols. Gente, fácil, é só multiplicar esse resultado por 5. Beleza? Eu calculei para 1 mol, ele está pedindo para 5, é só multiplicar por 5 e eu já fiz essa multiplicação aí, tá? Isso vai dar menos 681,5. Então, esse daqui, ó, é o ΔH final, né? Menos 680, cadê? A resposta, letra A. É um exercício bem legalzinho, deu letra A, tá bom? Pessoal, agora tem esse próximo exercício aqui, eu vou fazer ele mais rápido, é um macetinho, tá? Só que, às vezes, esse macetinho pode dar problema. Então, se você fizer do jeito que eu fiz os outros 2 anteriores, eu prefiro. Mas eu vou te dar um macetinho porque pode ser agilizada a resolução. Então me ajuda aqui. Ó, ele quer que eu calcule o ΔH desta reação aqui, ó. Tá legal? Eu quero calcular esse ΔH aqui. É a trimerização do acetileno, né, produzindo benzeno. E ele deu 2 reações, tá vendo? Lembra que eu não posso mexer na minha reação. A reação que eu estou calculando no ΔH não pode ser mexido. E eu só mexo nas equações que ele deu com o ΔH, tá? Mas olha só que interessante, ó. Na minha reação, tem C2H2? Tem. Tem alguma reação que ele deu que tem C2H2? Pessoal, a primeira. Se eu quiser fazer mais rápido, eu posso fazer assim, ó. A primeira equação tem o C2H2, que eu preciso. Só que eu preciso dele nos reagentes e já está nos reagentes. Ele tem que ter o que eu preciso com o coeficiente 3 e aqui o coeficiente está 1. Então, a primeira equação eu vou manter. Certo? Então, ó, mantém. Por quê? Porque eu preciso dele no reagente e ele já está no reagente. Só que ele tem coeficiente 1 na equação que ele deu e na equação que eu quero tem que ter coeficiente 3. Então, é só manter a equação, não inverte, mas né, multiplica por 3. Então, esse ΔH aqui é só multiplicar por 3. Então, vai dar menos 930, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, quilojoule. Você entendeu? Agora eu não vou equacionar, eu vou fazer um pouco mais rápido. Não gosto disso, mas eu vou te ajudar a resolver mais rápido. Vamos voltar aqui. Na minha equação, precisa ter C6H6?
Precisa, pessoal. Tem alguma reação que eu ainda não usei que tem ele? A primeira eu já usei, não pode usar mais. Na segunda, aqui ó, já usei a primeira. Na segunda tem o C6H6 que eu preciso. Só que é o seguinte, eu preciso dele nos produtos e na segunda ele está nos reagentes. O coeficiente dele é 1, o coeficiente que eu preciso. Só que eu preciso dele nos produtos, ele deu nos reagentes. O que eu vou fazer com a segunda equação? Pessoal, inverte, eu inverto. Certo? Se eu inverter, eu vou mudar o sinal do ΔH. Ele é menos 780, vai ficar mais 780. Beleza? Agora, eu somo as duas. Se eu somar as duas, certo? E eu vou chegar no ΔH da reação que eu quero. E eu já fiz essa soma aqui, dá menos 150 kJ. Certo? A letra correta é a letra B. Bom, mas eu repito, tá? Eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de fazer a equação direitinho, somar, tá? Mas desse jeito aqui vai mais rápido. Agora, pessoal, tem mais esse daqui. Pausa o vídeo, resolve, tá? Depois compara com a minha resolução. Então vamos lá, ó. Calcule a variação de entalpia para a conversão do dióxido. Ele quer o ΔH desta reação aqui. Beleza? Ele deu duas reações com os respectivos ΔH. Eu vou usar a lei de Hess, certo? Só que agora eu vou fazer bonitinho, como se a gente estivesse numa segunda fase e tivesse que mostrar a resolução. Mas se você quiser fazer rápido também, quer ver, ó? O SO2, eu preciso dele nos reagentes e na primeira reação está no produto, tá vendo? Então eu teria que inverter essa primeira reação aqui e multiplicar por 2. Só que eu não vou fazer assim não, eu vou fazer bonitinho, como se eu estivesse numa segunda fase. Então vamos lá. Na minha reação, na reação que eu estou calculando o ΔH, tem que ter esse SO2. Tem alguma reação que ele deu que tem SO2? Pessoal, sim, a primeira. Olha ele aqui, ó, o SO2. Só que eu preciso do SO2, eu preciso dele nos reagentes, à esquerda da seta. Na primeira reação, ele está no produto. Então eu vou ter que inverter para jogá-lo para o reagente. Só que eu preciso dele com coeficiente 2. E aqui ele deu com coeficiente 1. Então, além de inverter essa primeira reação aí, eu vou ter que multiplicar por 2. Então eu vou inverter e multiplicar por 2. Vai ficar 2SO2 gasoso. Ó, estou invertendo a primeira reação. Vai produzir S no estado sólido. Opa, estou multiplicando por 2, né? 2S mais 2O2. Certo? Pessoal, eu inverti a reação? Sim. Então eu vou ter que trocar o sinal do ΔH. Ele é menos, tá? Vai ficar mais 297. Só que eu multipliquei por 2. Então eu vou pegar menos 297, trocar o sinal e multiplicar por 2. Já fiz essa conta aqui para ir mais rápido. 594. Beleza? Vamos lá. Primeira equação já usei, não pode usar mais. Queridos, na minha reação tem que ter O2. Só que o O2 está nas duas. Então eu pulo, né, o O2. Eu vou lá mexer com o SO3. Tem alguma reação que eu ainda não usei que tem o SO3? Sim, a segunda. Olha o SO3 aqui na segunda. Beleza? Eu preciso dele nos produtos. Na segunda ele já está nos produtos. Eu preciso dele com coeficiente 2. Já está com coeficiente 2. Então essa segunda equação eu copio do jeitinho que ele deu. Beleza? Ó, copio do jeitinho que ele deu. 2SO3 gasoso. Aí, como eu copiei exatamente do jeito que ele deu, o ΔH é exatamente o ΔH que ele deu. Agora eu vou somar as duas para ver se chega onde eu quero. Opa, cortou. Queridos, a esquerda tem 3O2, a direita tem 2. Se eu cortar 2 aqui com 2 aqui, aqui vai sobrar 1, tá? Então vai ficar assim, ó.
2SO2 gasoso, mais um O2 que sobrou, ó, cortei 3 com 2, sobrou 1. E à direita, simplesmente sobrou 2SO3H. Espera aí, é o ΔH desta reação aqui que eu estou procurando? Pessoal, sim. Ó, a reação que eu estou procurando é exatamente essa daqui. Beleza? Essa reação aqui, ó, é a soma dessas duas? Sim. Então, esse ΔH que eu estou procurando é a soma daqueles dois. O ΔH vai ser o ΔH1 mais o ΔH2. E eu já fiz a conta para não ficar um vídeo muito longo. Se você somar esses dois valores aí, vai dar menos 196 kJ. Onde tem essa resposta aí? Letra B para esse exercício. Gente, tá de boa? Vamos agora fazer mais um. Pessoal, então, vamos ver qual que é o próximo. Mais um. Opa! Um exercício da FUVEST, muito legal, modelo Enem. Ó, ele falou assim, o besouro bombardeiro... Gente, eu não vou ler porque senão vai ficar, já tá longo, vai ficar mais longo ainda. Ó, é para calcular o ΔH desta reação aqui. Beleza? Queridos, ele deu 3 outras equações com os respectivos ΔH, tá? E aí eu vou usar, obviamente, a lei de Hess. Ele deu uma equação, pede o ΔH dela e deu outras 3 equações com os respectivos ΔH. Pausa o vídeo, resolve, depois você vai comparar com a minha resolução. Ah, esse exercício vai ter que ter até uma sacada bem legal aí, gente. Vale a pena você pausar para tentar resolver. É assim que aprende, tá? Então vamos lá. Ó, aqui eu coloquei as 3 equações que ele deu e a reação que ele quer, certo? Para resolver. Então é esse ΔH aqui que a gente está procurando. Você vai ver que vai ter uma sacada legal aqui. Vamos lá então. Ó, na minha reação, a reação que eu estou calculando o ΔH, precisa ter o C6H4OH2. Tem alguma reação que tem ele? Tem. Aqui, ó, primeiro, ó. Ó ele aqui, ó. Ó ele aqui. Eu preciso dele nos reagentes e com coeficiente 1. Gente, lá já está nos reagentes da primeira reação com coeficiente 1. Então, eu vou copiar essa primeira equação do jeitinho que ele deu e não vou ter preguiça. Vou copiar porque eu estou resolvendo uma questão que pode estar na segunda fase. Beleza? Aí, ó, aquoso, estou copiando. Vai produzir C6H4O2, aquoso também, mais H2, gasoso também. Ó, você precisa pegar as manhas, porque olha só, na equação que eu estou calculando o ΔH, precisa ter o C6H4O2. E quando eu usei a primeira equação, ele já apareceu aqui, tá? Então fique esperto. Já usei a primeira equação? Já. Não pode usar mais, só pode usar uma vez. Gente, na minha reação, precisa ter água oxigenada, ó, H2O2. Tem alguma reação que eu ainda não usei que tem água oxigenada? Pessoal, sim, a segunda. Olha a água oxigenada aqui. Eu preciso da água oxigenada, eu preciso dela nos reagentes. Só que na equação 2 ele deu nos produtos. Então eu vou ter que inverter essa segunda reação que ele deu aqui. E eu não vou ter preguiça, né? Ó, H2O2, aquoso, estou invertendo a equação. Vai dar H2O no estado líquido mais meio de O2 no estado gasoso. A primeira equação eu não mexi. Então o ΔH, que eu vou chamar de ΔH1, continua mais 177 kJ, tá? Só que a segunda eu inverti. Eu vou chamar o ΔH de ΔH2. Como eu inverti, vai ficar menos 95 kJ. Era mais, ó, eu inverti, fica
menos. Beleza? Gente, agora, por favor, presta atenção aqui. Já usei a primeira, já usei a segunda, não pode usar mais. Cada uma delas só usa uma vez. Só que é o seguinte, ó, olha para mim. Se eu somar essas duas reações aqui, eu vou ter apenas uma água no produto. Só que na reação que eu estou calculando o ΔH, tem que ter duas águas, tá vendo aqui, ó? Certo? Então, eu tenho que fazer aparecer mais uma água no produto, porque eu preciso ter duas águas. Tem alguma reação que eu não usei ainda, que tem água? Gente, sim, ó. Essa terceira reação tem água, ok? E eu ainda não usei. Só que eu preciso que a água apareça no produto, para eu somar com essa outra água aqui e ficar com duas, tá? Então, essa terceira equação eu vou inverter. Então, vai ficar H2 gasoso. Essa é a sacada que eu passei para você. Mais meio de O2 gasoso, produzindo água no estado líquido. Gente, o que eu fiz com essa equação, hein? Eu inverti. Eu vou chamar o ΔH de ΔH3, então eu vou inverter o sinal, certo? Do ΔH. Era positiva lá, ó. Eu inverti e fica negativo. Agora eu vou somar tudo para ver se chega onde eu quero. Vamos lá? Ó, H2 eu cancelo com H2. Meio de O2 eu cancelo com meio de O2. O que sobrou à esquerda? C6, H4, OH2, certo? Mais H2O2, água oxigenada. Tranquilo, pessoal? Isso é o que sobrou à esquerda. E à direita, o que sobrou? C6, H4O2 gasoso. Aí eu tenho uma água aqui, mais uma água aqui. Mais duas moléculas de água no estado líquido. Gente, exatamente a equação que eu estava calculando o ΔH. Aqui, ó, essa equação aqui. Exatamente, né, o meu resultado. Então, se essa equação aqui, que eu estou calculando o ΔH, é a soma dessas três, o meu ΔH vai ser a soma dos três. ΔH2 mais ΔH3. Gente, já fiz a continha, só preciso achar. Cadê, hein? Dá menos 204 kJ. Teste esse exercício? Alternativa correta, letra B, menos 204. Gente, tá legal? Ó, eu sei que o vídeo fica longo, pessoal, só que você tem que aprender a matéria, tá? É uma revisão, tem que aprender. Vai cair no Enem? Então vamos fazer agora o último exercício. Esse eu prometo ir mais rápido, tá? Ó, ele falou assim, a escolha de uma determinada substância para ser utilizada como combustível passa pela análise da poluição que ela causa ao ambiente, pela quantidade de energia liberada em sua combustão completa. O quadro apresenta a entalpia de combustão de algumas substâncias. Ele deu as massas molares. Gente, entalpia de combustão, você lembra lá da definição? Entalpia de combustão é a entalpia produzida, né, liberada, quando você faz a combustão completa de um mol de uma substância. Essa é a definição de entalpia de combustão. Aqui, ó, ele deu a entalpia, né, ó, de combustão, ela está em kJ por mol. Cada mol da substância libera essa energia aqui, essa entalpia aqui. Só que ele quer, ó, levando-se em conta somente o aspecto energético, a substância mais eficiente para a obtenção de energia na combustão de 1 kg de combustível é, ó, ele deu a entalpia por mol, só que agora ele quer por quilo. Gente, fácil. Só que é o seguinte, eu não vou fazer todas as contas, senão vai ficar um vídeo extremamente longo. Não é que tem problema, né?
mas eu acho que já tá legal, já está em 1 hora e 44 minutos. Pessoal, então vamos trabalhar com etano. Primeiro, deixa eu ver quem que ele pôs lá. Não, ele colocou o acetileno aqui, então eu vou começar com acetileno, tá? Ó, o acetileno, eu vou explicar direitinho para você como é que faz acetileno. Ó, presta atenção aqui. O acetileno, ele tem forma C2H2. C2H2. Queridos, o carbono tem massa 12. O H tem massa 1. Então, 2 vezes 12, 24, mais 2 do hidrogênio, 26. Então, o acetileno, ele tem uma massa molar 26 gramas por mol. Cada mol de acetileno, 26 gramas. A energia que ele deu para o acetileno, olha lá, ó, é menos 1.298 kJ por mol, tá? Então, ó, 1.200, deixa eu te esqueci, 1.298, 1.298. Essa daqui, quilojoule, é a energia liberada por mol. Só que 1 mol do acetileno é 26 gramas. Então, 26 gramas dele liberam 1.298. Só que ele quer 1 quilograma por 1 quilograma. Então, você vai colocar aqui, ó, 1.000 gramas, que é 1 quilograma, vai dar uma energia que eu vou chamar de energia 1. Essa energia 1, eu já fiz as contas, pessoal, dá 49.923 kJ. Você entendeu? Aí você vai fazer para todos. Eu vou fazer para o hidrogênio, porque a resposta é hidrogênio, tá? Eu vou fazer para o hidrogênio para mais um. Lá você tem que fazer para todos. Eu vou fazer para 2 por causa do tempo. Olha o hidrogênio. Qual que é a energia dele? Menos 242 kJ por mol. Então, o hidrogênio é 242 kJ por mol. Gente, o H tem massa 1. Então, o H2 vai ter uma massa molar igual a 2 gramas por mol. Certo? O H é 1, a molécula é H2, a massa dele é 2. Então, 2 gramas de H2, ele libera 242 quilojoules. Olha lá, ó, a energia é quilojoule por mol. Cada mol libera essa energia aí. Só que ele quer por quilo. Então, eu vou pegar 1.000 gramas de hidrogênio. Vou achar a energia, vou chamar de aqui de E2. Você teria que fazer todos, né? Gente, eu já fiz essa continha, só preciso achar. Já achei. Isso aqui vai dar 121.000 kJ. E de todos eles, vai ser o valor maior.